Temos mais um vídeo incrível onde você se surpreenderá com a verdadeira história do Natal. O Natal é uma festividade conhecida no mundo todo, mesmo entre os não cristãos. Na verdade, até os que não são cristãos celebram a data, nem que seja por causa da confraternização e pelo seu simbolismo. Entretanto, qual a sua origem? De onde ele veio? A bem da verdade, o Natal vem antes do cristianismo. Suas raízes datam de muito, muito longe e foi absorvido como festividade cristã para facilitar a aceitação do cristianismo pelas pessoas. Vamos dar uma olhada em como ele surgiu. Origens pagãs. Quando buscamos a verdadeira história do Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. Sabemos que Jesus Cristo foi colocado numa festa que nada tinha a ver com ele. O verdadeiro simbolismo de Natal oculta transcendentes mistérios. Esta festividade tem sua origem fixada no paganismo. Era um dia consagrado à celebração do Sol Invicto. O Sol tem sua representação no deus greco-romano Apolo, e seus equivalentes entre outros povos pagãos são diversos. Ra, o deus egípcio, o Tudus, na Babilônia, Súria, na Índia e também Baal e Mitra. Mitra era muito apreciado pelos romanos, seus rituais eram apenas homens que participavam. Era uma religião de iniciação secreta, semelhante aos existentes na maçonaria. Aureliano, de 227 a 275 d.C., imperador da Roma, estabeleceu no ano 273 d.C. o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significava o nascimento do Sol invencível. Todo o império passou a comemorar neste dia o nascimento de Mitra Menino, deus indo-persa da luz, que também foi visitado por magos que lhe ofertaram mirra, incenso e ouro. Era também nesta noite o início de solstício de inverno, segundo o calendário juliano, que seguia a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, festa em homenagem a Saturno. Era, portanto, solenizado o dia mais curto do ano no hemisfério norte e o nascimento de um novo sol. Este fenômeno astronômico é exatamente o oposto em nosso hemisfério sul. Estas festividades pagãs estavam muito arraigadas nos costumes populares desde os tempos imemoráveis para serem suprimidas com o advento do cristianismo, incluso como religião oficial por decreto por Constantino, então o imperador de Roma. Como antigo adorador do Sol, sua influência foi configurada quando ele fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã. Ele transformou as celebrações de homenagens a Mitra, Baal, Apolo e outros deuses na festa de nascimento de Jesus Cristo, uma forma de sincretismo religioso. Assim, rituais, crenças, costumes e mitos pagãos passam a ser patrimônio da nossa fé, convertendo-se deuses locais em santos, virgens em anjos e transformando ancestrais santuários em igrejas de culto cristão. Deve-se levar em consideração que o universo romano foi educado com os costumes pagãos, portanto, não poderia ocorrer nada diferente. Todavia, o povo cristão do Oriente adaptou esta celebração para 6 de janeiro, possivelmente por uma reminiscência pagã também, pois esta é a data da aparição de Osíris entre os egípcios e de Dionísio entre os gregos. Jesus, o Filho do Sol. No consciente mitraísmo, cristianismo, se observa surpreendentes analogias. Mitra era o mediador entre Deus e os homens, assegurava a salvação mediante sacrifício. Seu culto compreendia batismo, comunhão e sacerdotes. A Igreja Católica Romana simplesmente paganizou Jesus, modificou-se somente o significado, mantendo-se idêntico ao culto. Cristo substituiu Mitra, o Filho do Sol, constituindo assim um mito solar equivalente, circundado por 12 apóstolos. Aliás, curiosa e sugestivamente, o número 12 coincide com o número de constelações,
complementando as analogias astronômicas. A estrela de Belém seria a conjunção de Júpiter com Saturno na constelação do ano 7 a.C., com a aparência de uma grande estrela. Jesus não nasceu no inverno. Pouco antes de Jesus nascer, César Augusto emitiu um decreto ordenando que toda a terra habitada se registrasse. Todos tinham de se apresentar na sua própria cidade, o que em alguns casos poderia envolver uma viagem de uma semana ou mais. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 3. Essa ordem, provavelmente emitida com o objetivo de arrecadar impostos e recrutar pessoas para o exército, já causaria em insatisfação no povo em qualquer época do ano. Assim, é pouco provável que Augusto provocasse seus súditos, ainda mais por obrigar muitos deles a fazer longas viagens na época do inverno. As ovelhas, na noite do nascimento de Jesus, os pastores estavam vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. Lucas capítulo 2, versículo 8, a vida diária na época de Jesus Cristo. Observa que os rebanhos ficavam ao ar livre, da semana antes da Páscoa, no fim de março até meados de novembro. Daí, acrescenta eles, passavam o inverno em abrigos. E só com base nisso podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa, visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Nova ordem. Uma nova ordem foi estabelecida quando o decreto de Constantino oficializa o cristianismo. Logo, livres de toda opressão, os que então eram perseguidos se convertem em perseguidores. Todos os pagãos que se atrevessem a se opor às doutrinas da igreja oficial eram tidos como hereges e dignos de severo castigo. A origem da árvore de Natal. Como vimos, os romanos comemoravam a Saturnália e nesta festa usavam o que tinham mais à mão para decorar os templos, árvores. Os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol, o que vemos no Domingo de Ramos. E a origem é praticamente a mesma: usar galhos arrancados para se proteger do sol inclemente. Com o tempo, estes ramos ganharam outros significados. Os galhos verdes passaram a simbolizar esperança pela colheita e renovação, por causa dos galhos viçosos, e por isso passou-se a decorar casas com esses galhos. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade, e por que não dizer fartura? Com a cristianização da Europa, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos, de novo como a forma de facilitar a aceitação da nova religião pela população. Entre os povos germânicos, a árvore tinha uma conotação especial. Yggdrasil era a árvore que sustentava todos os reinos, e os povos pagãos da Idade Média achavam que foi de um tronco de árvore que o mundo surgiu. Ali era a morada dos deuses. São Bonifácio, bispo saxão, que promoveu a cristianização de alguns povos da Germânia durante o século VIII d.C. Ele viu algumas pessoas realizando sacrifícios e ofertas a um carvalho. Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele, que sua fé no Deus único era mais poderosa do que aquilo que ele chamava de mera crendice. Começou a cristianização dos povos e adotou a árvore Yule como símbolo da festividade, não descartando totalmente a celebração pagã, mas moldando-a aos interesses do cristianismo. Eis que nasce Papai Noel. Com o passar do tempo de gerações que foram sucedendo-se, veio o esquecimento e nem Mitra, nem Apolo ou Baal faziam mais parte do panteão de algum povo. Acabou restando somente símbolos: a árvore, a guirlanda, as velas, os sinos e os enfeites. Até que no século IV, mais exatamente no ano de 371, uma nova estrela brilha em nosso céu, e na terra nasce Nicolau de Bari, ou Nicolau de Mira.
A generosidade a ele atribuída granjeou-lhes reputação de mágico milagreiro e distribuidor de presentes. Filho de família abastada, doou seus bens para os pobres e desamparados. Entretanto, tecia um grande amor pelas crianças e foi através delas que sua lenda se popularizou e que Nicolau acabou canonizado no coração de todas as pessoas. No final da Idade Média, ainda espiritualmente vivo, sua história alcançou os colonos holandeses da América do Norte, onde o bom velhinho toma o nome de Santa Claus. Ao atravessar os portais do admirável mundo, muito sobre o que ele foi escrito lhe rendeu vários apelidos, como St. Mary Cholas, Sinterklaas ou Sint Nicolauses, e é considerado sempre como o padroeiro das crianças. O Papai Noel ocidental. Há cerca de 100 anos, o Papai Noel era literalmente uma figura de muitas dimensões, sem ter um desenho definitivo de como ele era. Na pintura de vários artistas, ele era caracterizado ora como um elfo, ora como um duende. O Noel gnomo era gorducho e alegre, além de ter cabelos e barbas brancas. No final do século XIX, Papai Noel já era capas de revista, livros e jornais, aparecendo em propagandas do mundo todo. Cartões de Natal o retrataram vestindo de vermelho, talvez para acentuar o espírito de Natal. A partir daí, o personagem Papai Noel foi adquirindo várias nuances até que em 1931... o The Coca-Cola Company contrata um artista e transforma Papai Noel numa figura totalmente humana e universalizada. Sua imagem foi definitivamente adotada como principal símbolo do Natal. A imagem do Noel continuou evoluindo com o passar dos anos e muitos países contribuíram para sua aparência atual. O trenó e as renas acredita-se que sejam originárias da Escandinávia. Outros países de clima frio adicionaram às peles e modificaram suas vestimentas e atribuíram seu endereço como sendo o Polo Norte. A imagem da chaminé por onde o Papai Noel escorrega para deixar os presentes vieram da Holanda. Hoje, com bem mais de 1.700 anos de idade, continua mais vivo e presente do que nunca. Alcançou a passarela da fama e as telas da tecnologia. Hoje vemos em filmes, shoppings, cinemas, nos estacionamentos e na rua. Ao longo desses 17 séculos de existência, mudou várias vezes de nome, trocou inúmeras vezes as roupas, idiomas, hábitos, mas permaneceu sempre a mesma pessoa conhecida como Papai Noel. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esses detalhes da origem do Natal? Você sabia que é tudo de origem pagã?